corpos pequenos, os corpos grandes. É o que a ciência vai estudar, que o espiritismo não trata. E a ciência também não vai tratar, essa acadêmica não vai tratar do espírito, da mediunidade, não vai tratar. E aí vai ser a ciência espírita. Então, por isso que ele coloca, né, ali o comentário, por essas comunicações é que o homem, sobe um pouquinho ali, Lauro, para a gente ver que Kardec diz, né, adquire, e ele faz questão de deixar claro, dentro de certos limites, até essa revelação que não vem pela ciência tradicional, ela também tem limites. Então, nota que aquilo que eu passo repetindo, e é por gosto, as pessoas ficam dizendo, mas ele só fica repetindo. Essas primeiras questões do Livro dos Espíritos são questões de delimitação. Os Espíritos estão deixando claro os limites da ciência espírita. Então, a gente viu vários limites. Há os limites para entender Deus, há os limites para entender a questão dos princípios das coisas, e mesmo os assuntos referentes ao Espiritismo, que são próprios da ciência espírita, há limites. E isso é uma coisa muito boa para aquele que é conhecedor de teoria científica. Se o Espiritismo se propusesse a responder tudo, ele já não seria uma genuína ciência, porque nenhuma ciência trata de tudo. É por isso que a gente tem ciências no plural. Por que a gente tem ciências no plural? Porque nenhuma trata de tudo. Por isso que uma não pode interferir na outra, porque não é da sua especialidade. Então eu não posso, eu tenho, por exemplo, eu tenho diversas ciências e são objetos de estudos diferentes. Então uma não pode dar opinião sobre o físico, não pode dizer assim, eu não concordo com a química. Tem nada a ver. Mas elas têm pontos de contato, evidentemente. Né? Então, é muito importante ter isso, porque hoje é feito uma salada. Aí tem espírita falando de física, aí tem psicólogo falando de espiritismo, ou espírita querendo fazer psicologia espírita, aí tem o pedagogia espírita, aí tem a física quântica espírita, com tudo isso é uma salada que não existe. A física trata da física, a biologia trata da biologia, a química trata da química, a psicologia é a da psicologia, o espiritismo é o espiritismo. Então as pessoas tentam fazer uma salada que os próprios referências do movimento espírita que criaram isso, viu? Que às vezes a gente fala dos problemas que o movimento espírita tem e a gente não fala de quem é que causou isso. E é preciso deixar bem claro que quem começou isso aqui no Brasil foi o Emmanuel e depois o André Luiz. E depois a Joana de Ângeles. O Emmanuel com aquele livro Consolador. O que faz o Emmanuel no livro Consolador? Ele fica tratando de questões que não são da alçada do espiritismo. Pega lá a obra, ele está falando sobre tudo. Depois o André Luiz vai pegar. Pode falar. Aquela própria obra intitulada Emmanuel, a obra inteira trata de assuntos que não é da alçada do espiritismo. Para quem leu aquela obra, inclusive uma obra enfadonha, vai entender o que eu estou falando e o que você está tentando explicar aí. O André Luiz, quando ele vai tentar explicar a mediunidade, é um desastre, porque ele usa a física para tentar explicar a mediunidade. E depois a Joana de Ângeles, né? A Joana, através do Divaldo, com aqueles livros dela de psicologia espírita, que não existe. Não existe psicologia espírita. Ela pega, o que ela pega? Ela pega os conceitos da psicologia tradicional, cola com alguns conceitos do espiritismo e faz uma salada. E aí a pessoa que não entende nem espiritismo nem psicologia acha lindo. A pessoa não entende nem psicologia nem espiritismo. E ela acha lindo. Mas o psicólogo olha e acha ridículo, e quem entende espiritismo olha e acha ridículo, porque não atende a nenhum dos dois, porque são coisas diferentes. Ela pega conceitos do Freud, ela pega conceitos do Jung, e ela tenta transmutar eles para conceitos espíritas, que não faz nenhum sentido. Ela fala de inconsciente, termos que para o espiritismo não existe. Porque a teoria espírita ela é calcada em outras premissas.
Ela tem um outro histórico, um outro ponto de partida. Assim como tem pessoa que quer fazer o espiritismo usando termos de filosofias orientais, filosofias budistas, filosofias indianas, e aí dá uma confusão. Aí tem médico que quer falar de física quântica, pineal, e aí faz uma salada e o povo acha lindo. E aí, só que são teorias que não dizem nada, só usar palavras não é explicar. Não é explicar. Eu posso, aliás, teve uns encontros que eu participei junto com o Cosme, isso faz muitos anos, que a gente brincava de criar sistemas. É um exercício muito legal de fazer. Se reúne e a gente fica brincando de criar sistemas. O que é isso? É fazer o que esses espíritos do movimento espírita fazem. Pega algum assunto e fica criando explicação. É a coisa mais fácil do mundo. A gente cria toda uma teoria e publica. Coisa mais linda, mas não está dizendo nada. Eu só usei um monte de palavras. Em vez de dizer não sei, eu usei um monte de palavras. Eu digo assim, olha, aqui a glândula pega e faz isso e vem através da energia tal que soma com o eletromagnetismo, que as ondas... Olha, eu estou usando um monte de... não estou dizendo nada. Mas as pessoas pegam esses autores, leem e acham lindo. Mas não está explicando nada. Eu só estou usando palavras. Então, essa confusão que fez as pessoas pararem de respeitar o espiritismo, os intelectuais pararam de respeitar o espiritismo, porque elas diziam assim, essa loucura que o espiritismo prega, que claro que não é, mas elas olhavam as lideranças do espiritismo falando assim, elas disseram, isso aí é espiritismo, essa loucura, essa coisa sem sentido. Eu conheço, já ouvi histórias, vocês devem conhecer também, congressos de física na academia, que tinha espírita que ia falar lá e foi expulso. Porque ele começou a falar uma baboseira, querendo fazer relação entre física e espiritismo, e os especialistas em física, os maiores do Brasil que estavam presentes, pediram para ele se retirar. Porque aquilo que ele está fazendo ali não era ciência, não era nada, era uma coisa esquisita. Uma, uma coisa sem sentido, que ele simplesmente começou a falar termos lá que os caras estão não é teoria nenhuma. Então, a gente tem que comentar isso para começar a tirar da cabeça das pessoas esse lodo que sujaram o espiritismo. Aí Kardec não faz isso, a gente vai ver. A gente já está vendo os espíritos falar sobre várias coisas. Não podeis, há limites, não é assim, aqui não dá. A gente está vendo os espíritos dizer que não, colocando limites. Então a gente tem que enfatizar, há limites para ter isso. E aquilo que o espiritismo trata é lindo. A gente não precisa ficar pegando coisa de outras teorias. Não falta nada no espiritismo para eu precisar pegar algo de outra para a minha teoria ficar boa. A própria teoria límpida que Kardec construiu, ela é linda. E aí sim, ele não entra em contradições, ele sabe respeitar muito bem, porque Kardec conhecia esse caminho de como se faz ciência. Ele não entrou em contradições, ele soube os limites, e a gente vai ver isso à medida que a gente for estudando, principalmente essas primeiras questões. Passo para você. Eu concordo com o que o Michel falou. Concordo bastante, mas é óbvio que você também tem pontos de contato, né, com outras áreas, né? Eu até coloquei aí no chat, não sei se apareceu aí, um artigo onde Kardec faz um estudo comparado do espiritismo com a filosofia de Lao Tse, né? E Kardec faz isso com o islamismo, também tem na revista espírita, óbvio, no Evangelho tem com Platão e Aristóteles, né? Então você tem pontos de contato com outra área, você pode fazer um estudo comparado, né? O que você não pode fazer é colocar essas áreas acima do espiritismo, que é o que o pessoal faz, né? Então, eles pegam, por exemplo, a psicanálise e colocam Freud acima, Kardec abaixo, e você pode fazer um estudo comparado, vendo semelhanças e diferenças, que é o que Kardec faz, por exemplo, nesse artigo, o taoísmo, né, que é a filosofia de Lao Tse, ele faz um estudo comparado. Agora, você não pode querer colocar acima, né,